Você já parou para pensar como, enquanto a diplomacia se veste de elegância em mesas de negociação, a realidade explode em sangue e destruição? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora. Enquanto a Rússia sorri e promete acordos em encontros luxuosos na Arábia Saudita, seus mísseis caem impiedosos sobre Sumy, deixando um rastro de dor e desespero. E o pior, as vítimas não param de crescer, sem feridos, entre eles 23 crianças, em um dos ataques mais brutais desde o início da guerra. Isso não é diplomacia, é cinismo puro. As equipes de resgate trabalham sem trégua, removendo escombros, checando cada canto, enquanto a tensão persiste. O ataque aconteceu de madrugada, quando a maioria ainda dormia, provando que, para Moscou, não há limites nem horários. E as tão propagandeadas negociações na Arábia Saudita? Um fiasco absoluto. Depois de 12 horas de discussões entre russos e americanos, a imprensa foi preparada para um anúncio histórico. Mas, no lugar de um acordo, o que tivemos foi silêncio. Dmitry Peskov, o porta-voz de Putin, soltou uma declaração vaga: os resultados foram repassados às capitais e estão sendo analisados. Não há previsão de novos encontros no alto nível, mas a comunicação continua. Tradução: nada foi resolvido, e ninguém vai assumir a responsabilidade. Enquanto isso, os Estados Unidos já se reuniam com a Ucrânia, como se o tempo perdido com a Rússia não fosse suficiente. E não para por aí. Especialistas alertam: os próximos alvos não serão mais as grandes usinas, porque a Rússia já destruiu quase tudo o que podia. Agora, a estratégia é atingir subestações, disfarçando os ataques como operações contra objetivos militares. E, claro, a narrativa de sempre: a Ucrânia que estaria violando tréguas, mesmo quando é vítima. Manipulação pura, enquanto inocentes pagam o preço. Mas as explosões não se limitam à Ucrânia. Makachkala, na Rússia, foi sacudida por duas detonações devastadoras em um só dia. Primeiro, um apartamento residencial foi reduzido a escombros após uma explosão de gás, ferindo 2 pessoas e danificando carros e imóveis vizinhos. Quando todos pensavam que o pior havia passado, outra explosão, desta vez em uma loja no centro da cidade, deixou 4 feridos, 3 em estado grave. Coincidência? Ou será que algo muito mais sinistro está por trás dessas tragédias tão convenientemente espaçadas? E falando em coincidências, você sabia que os maiores segredos de Estado dos Estados Unidos estão vazando como água em um balde furado? O editor-chefe da The Atlantic, Jeffrey Goldberg, revelou algo estarrecedor: a administração Trump discutia ataques ao Iêmen em um grupo de Signal com 18 pessoas, entre ministros, conselheiros de segurança e até o chefe de gabinete da Casa Branca. Detalhes como alvos, armamentos e horários eram compartilhados horas antes das operações. O ministro da Defesa, Pat Hegseth, chegou a enviar coordenadas pelo chat. E o mais absurdo: eles planejavam jogar a conta para a Europa, afinal, se eles se beneficiam da abertura do Mar Vermelho, que paguem por isso. Goldberg, ao descobrir que um oficial ativo da CIA, cujo nome jamais deveria ter sido exposto, estava no grupo, percebeu a gravidade da situação. Não eram apenas 5 espiões ou 4 generais. Eram pessoas da inteligência, defesa, tesouro, até assessores diretos do presidente. Muitos ali não tinham clearance para saber quem era aquele homem, denunciou. A reação. O secretário de Defesa, em vez de assumir a falha, desdenhou: esse tal de jornalista é um farsante, vive espalhando mentiras como a farsa da Rússia, Rússia, Rússia. Conveniente, não? Para piorar, um perfil com o nome de J.D. Vance, assim, o vice de Trump, apareceu no chat questionando a lógica dos ataques: não tenho certeza se o presidente entende como isso contradiz sua postura com a Europa. Um detalhe nada trivial, vindo de alguém que nunca critica Trump publicamente. Enquanto isso, o congressista democrata Jared Moskowitz ironizou: imagina se fosse Biden quem vazasse planos de guerra por engano? Já estariam pedindo seu impeachment. Mas, como sempre, as regras são outras quando se trata dos aliados de Trump. O político já especula que o conselheiro de segurança Mike Waltz pode ser demitido, mas advogados alertam: o caso pode configurar violação de pelo menos 2 leis federais. Enquanto isso, Lukashenko, aliado incondicional de Putin, gasta mais de 100 mil euros por dia em quê? Será que alguém se importa em investigar? E a Argentina, que finalmente decidiu expor nazistas escondidos, revelando nomes, endereços e até coordenadas dos criminosos.
Enquanto o mundo se distrair com promessas vazias e explosões acidentais, a verdade continua saindo à luz, mas só para quem tem coragem de enxergar. Não perca nenhum detalhe. Acompanhe, comente, compartilhe. Porque, quando a informação é poder, ficar em silêncio é ser cúmplice. Eis o espetáculo de extravagância que só regimes autoritários conseguem bancar. A inauguração de Lukashenko, pela 7ª vez, não foi um ato de governança, mas um festival de desperdício disfarçado de despesas oficiais. Porque, quando se pode gastar sem limites, por que se contentar com menos? Especialmente quando cada cerimônia é vendida como a última até a próxima. Fizemos as contas. E os números são estarrecedores. Transmissão ao vivo de luxo, para poucos. Estúdios móveis de TV, pontos pelo menos 5 a 8 unidades, como a Ioannina, que custa entre 3.000 e 5.000 euros por dia, só para alugar. Com equipe técnica inclusa, claro. Total, 25.000 a 40.000 euros jogados fora em um único dia. Equipe de filmagem, 70 câmeras significam 70 operadores, mais diretores, engenheiros de som, iluminadores, mais de 100 pessoas trabalhando a 100 e 300 euros por cabeça. Resultado, 10.000 a 30.000 euros evaporados em salários de um dia. Equipamentos e satélites, alugar uma câmera profissional? 200 euros por dia. Agora multiplique por 70. Adicione comunicações, servidores, antenas parabólicas, mais 20.000 euros. Total, 30.000 a 40.000 euros só para garantir que a farsa seja transmitida em alta definição. Edição e direção ao vivo. Cortar, mixar, adicionar gráficos, legendas, 10.000 a 15.000 euros para fazer tudo parecer perfeito. Logística de guerra, combustível para convois, segurança 24 horas, refeições para a equipe, sistemas de backup. 5.000 a 10.000 euros só para manter a máquina propagandística rodando sem falhas. Soma final estimada: entre 80.000 e 150.000 euros por um único dia de teatro político. Agora, o que 80.000 euros poderiam fazer pela Belarus real? 2 ambulâncias novas, totalmente equipadas. 10 respiradores artificiais para UTIs lotadas. Alimentação escolar por um ano para 200 crianças em áreas rurais. Conserto de telhados em 5 creches ou um parque infantil seguro para dezenas de crianças. 100 postes de iluminação nova para ruas escuras. 1 quilômetro de asfalto em uma estrada rural destruída. Ajudas emergenciais de 500 euros para 200 famílias em crise. Aluguel por um ano para 20 famílias numerosas sem teto. 10.000 cestas básicas para idosos abandonados. Bolsas de estudo para 500 crianças pobres ou a modernização de 2 escolas rurais, com internet, computadores e mobília decente. Mas não. Lukashenko prefere gastar com holofotes. Metade do mundo sonha com a nossa ditadura, declara o presidente autoproclamado. A ditadura dos negócios e dos interesses reais do povo. Uma ironia cruel, vinda de um homem que, há 26 anos, sufoca qualquer voz dissonante. Todos têm direito de falar, diz ele, desde que não questionem o regime. Porque, na Belarus de Lukashenko, a democracia é um luxo que só ele pode se dar ao luxo de definir. Enquanto isso, na Argentina, a história é reescrita. O presidente Javier Milei acabou de desclassificar todos, absolutamente todos, os arquivos secretos sobre nazistas que fugiram para o país após a Segunda Guerra. Milhares de páginas, escondidas por décadas sob o selo de confidencial, agora virão à tona. E o que elas revelam? Que a América do Sul, especialmente a Argentina, foi o paraíso dos criminosos de guerra, um refúgio seguro para oficiais da SS, torturadores e carrascos do Terceiro Reich. Eles mudaram de nome, reconstruíram suas vidas e viveram impunes com a cumplicidade silenciosa das autoridades. Pela primeira vez, um governo argentino assume oficialmente seu papel nesse escândalo histórico. E promete expor. Quem os ajudou a escapar? Quem os protegeu? Onde moravam? Quantos eram, de fato? Esses documentos não vão apenas reescrever a história, vão expor as conexões podres entre elites locais e o nazismo. Jornalistas, historiadores e caçadores de nazistas já se preparam para o que pode ser a maior bomba informativa das últimas décadas. A pergunta que fica: quantos outros países ainda escondem verdades assim? Não deixe a informação morrer aqui. Comente. Compartilhe.
exija respostas. Porque, quando a verdade é abafada, o silêncio se torna cumplicidade. Até breve e com mais revelações que eles não querem que você veja.